Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais um episódio de nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whiffs of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Se vocês lembram ainda, os que assistiram ao episódio, quem não assistiu ainda, não perca a oportunidade. Só um spoiler, o último episódio foi acerca do episódio que ocorreu quando a Virgem Maria deu luz ao profeta Jesus. Que Allah esteja satisfeito com ele. E para dar continuidade a esse episódio, falamos sobre as tâmaras. Vou partir do ponto inicial, que seria a narrativa, o dito de nosso mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele ou sobre ele. Nesse hadith, nós falamos que quebrar o jejum com tâmara, se não tiver com água, e assim, como foi narrado. وعن سلمان بن عامر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabi quer dizer companheiro, radiyallahu anh, quer dizer que Allah esteja satisfeito com ele. عن النبي, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Então, aqui, dessa narrativa, nós podemos entender que a Rasul sallallahu alaihi wasallam recomenda quebrar o jejum com tâmara, ok? إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. Se alguém de vocês quebrar o jejum, que quebre o jejum com tâmara. فَإِن لَمْ يَجِدْ. Mas, se não encontrar, que quebre o jejum com água, porque a água é pura. E tem outra narrativa, إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ. Se alguém de vocês quebrar o jejum, que quebre com tâmara, porque ela é abençoada. Uma outra narrativa, outra versão. فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. E esse hadith foi narrado nas narrativas de Abu Daud e Tirmidhi. Ok? É isso. Agora, vamos responder a pergunta: será que a palavra tamara, tamron, como o fruto, foi mencionada no Alcorão? Então, não foi mencionada assim literalmente a palavra tamr no Alcorão, mas foi mencionada a tamareira em várias oportunidades, vários versículos, diferentes soratas. Sorata seria um capítulo, né? Diferentes soratas e vários capítulos. Vamos citar e recitar um dos versículos e depois vamos falar quantas vezes foi citada a palavra tamareira ou árvore que dá fruto de tâmaras, mas não a palavra tâmara não foi mencionada, a palavra tamar não foi mencionada. Então aqui, Surata Al-An'am, número 6, que quer dizer Surata do gado. Al-An'am seria camelos, vacas, carneiros. Então, Al-An'am seria o gado. Vou ler aqui em árabe primeiro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ذانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, na surata Al-An'am, o gado número 7, no versículo 99. E ele é quem faz descer do céu a água, e com ela fazemos sair planta de toda a espécie. E dela fazemos sair o verdor. Dele fazemos sair aglomerados grãos. E nas espatas das tamareiras a cachos acessíveis, e fazemos sair jardins de videiras, e a oliva e a romã, semelhantes e não semelhantes. Olhai seus frutos quando frutificam, e seus sazonar. Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. Então, aqui foi mencionada a tamareira. Em geral, no Alcorão, a palavra tamareira, com artigo, o sem artigo, foi mencionada 20 vezes. 20 vezes, ok? 20 vezes. E a presença da palavra tâmara, como palavra atamar, foi mencionada apenas nos ditos de nosso mensageiro. Aqui, um outro dito de nosso mensageiro. Eu vou ler aqui para vocês, que é muito importante. Vou ver aqui. Ó. Na Sunan al-Bukhari, que é uma pessoa, um sábio, que não viveu na época de nosso mensageiro, depois que relatou todas as narrativas de nosso mensageiro, dentre outros sábios. Aqui está em inglês. He was reported to have said, "He who eats 7 ajwa dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them." O que quer dizer isso? Há uma espécie de tâmaras que se chama ajwa. Os árabes procuram muito essa ajwa. Ele é um pouco mais escura, mais carnosa. Então a gente fala carnosa e não carnuda. Ou como é falar carnuda, mas é carnosa. E em volta do pericárpio, o pericárpio, aquela camada externa que envolve a semente. Então ela é mais fina e a tâmara fica mais carnosa. Ok? Ela é escura, mais próximo ao preto e não o marrom, igual a tâmara majul, que é aquela grandona, aquela carnosa, que aqui é mais comum encontrar na Santa Efigênia, na Santa Rosa, aqui no centro, e que a maioria consome aqui, dos muçulmanos, ok? Então, he who eats 7 ajwa, aquele que faz consumo de 7 ajwas, 7 tâmaras de ajwa. A ajwa, ela é a tâmara da cidade de Medina.
como a gente fala, a cidade de nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele. Porque quando, como nós apresentamos aqui, quando nosso mensageiro fez aquela viagem da Meca para Medina, fez assentamento na Medina, e aquela cidade que tinha o nome de Yathrib antes da viagem tornou-se Al-Medina Al-Munawwara, a cidade iluminada, ok? E tornou-se a cidade de nosso mensageiro, porque lá foi levantada a primeira mesquita em Medina, e tem uma história sobre isso, que o camelo se sentou em um lugar e o nosso mensageiro falou que aqui que vamos colocar os pilares da mesquita. É uma longa história, se vocês quiserem, eu conto depois, segundo as narrativas também e as fontes. Então, aquele que come 7 ajuas, número ímpar, ele não será afetado nem por veneno, nem por trabalho de magia. Seria os trabalhos, macumbas. Esses trabalhos. Durante o dia que ele comeu. Mas o nosso mensageiro, ele citou apenas essa tâmara de ajwa. Alguns sábios, eles não generalizaram. Alguns, no entanto, chegaram à conclusão que qualquer espécie de tâmara, se você comer um número ímpar, você está livre de qualquer coisa ruim. Mas a maioria chegaram ao consenso que apenas para tâmara al-ajwa, da Medina, da Arábia Saudita. Ok? Que mais aqui? Tem o outro dito aqui. Allah's Messenger said, indeed there is a cure. Nós falamos sobre isso. Com certeza, nas tâmaras tem cura, ok? Como a gente falou sobre isso, que foi comprovado cientificamente, de acordo com os médicos também e as revistas que eu citei no outro episódio. A tâmara, ela é importante como alimento rico em nutrientes. Ok? Nós falamos então que foi citado 20 vezes a palavra tamareira e não o fruto, ok? Porém, nos ditos foi citada a palavra tâmara e tamareira várias vezes. Tem o outro dito também. Aqui. Vamos ver. Cadê aquele dito que eu vi? Tem outro dito aqui que eu li. Deixa eu ver, 13 minutos. Cadê aquele dito? Aqui, ó. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. Umar é o companheiro de nosso mensageiro, o segundo califa dos muçulmanos, pós morte de nosso mensageiro, e Ibn Umar, filho do Umar. قال, disse, كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nós estávamos na casa de nosso mensageiro, que a paz esteja sobre ele, e ele disse, أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. Fale-me sobre uma árvore igual o homem muçulmano. لا يتحات ورقها. لا يتحات ورقها. As folhas dessa árvore não caem. Seria a tamareira. Vamos descobrir. قال إبراهيم. O Ibrahim disse, لعل مسلما. Muslim, outro. قال, disse, وتؤتي أكلها, dá o fruto, وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها. Em outras versões falaram não. Ela não dá fruto sempre. Em algumas narrativas, uma árvore que dá fruto sempre, ao longo do ano. Em outras narrativas, mas isso não é tão importante, isso é relevante, ok? Porque como que a narrativa é relatada?
conforme as pessoas que o viram. Aí tem que conferir se a pessoa era uma pessoa piedosa, se a pessoa era uma pessoa mesmo verdadeira, uma pessoa que falava a verdade, ok? E isso, como as narrativas, isso também é outro assunto, para falar se a narrativa é uma narrativa que dá para acreditar ou uma narrativa que foi colocada em nome de nosso mensageiro, porém, ele não falou nada daquilo, entendeu? Mas tem, essa daí também é uma jurisprudência dos sábios e líderes religiosos para saber se a narrativa é correta ou não. قال ابن عمر فوقع في نفسي. O filho do Umar, do segundo khalifa, ele falou: فوقع في نفسي أنها النخلة. E eu pensei na tamareira. Ele pensou na tamareira. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان. Eu vi Abu Bakr, seria o primeiro khalifa de nosso mensageiro, Abu Bakr Siddiq, que ficou no lugar de nosso mensageiro, o primeiro substituto. Ele viu que Abu Bakr e o pai dele, Umar, ficaram quietos, não falaram nada. E, portanto, eu fiquei quieto também, não falei nada. Aí, depois, perguntaram ao nosso mensageiro, do que se trata? Que árvore é essa? E ele respondeu. Ele falou, e a tamareira. Aí depois, o Omar, que é o filho do Ibn Omar, que é o filho do Omar, disse: eu sabia, mas não quis falar. Aí o Omar disse para ele: eu preferiria que você falasse. Mas ele não falou, o filho do Omar não falou. Ou seja, resumindo, que aqui foi citada também a tamareira, ok? Então esses são os momentos que a tamareira foi citada. Agora, essa questão, a última, para responder a todas as perguntas que eu deixei no último episódio, sobre o número de tamareiras ímpar. Então, chegamos à conclusão que isso foi citado referente à tâmara al-ajwa, essa espécie de tâmara, e também em um outro momento, um outro dito de nosso mensageiro, outra narrativa, foi mencionado que ele consumiu tâmaras em número ímpar antes de ele ir fazer a oração do Eid. Do Eid seria o primeiro dia do Shawwal, o dia que os muçulmanos quebram o jejum, primeiro dia do mês subsequente, ok? Mês do jejum Ramadã, o mês de Shawwal, primeiro dia, foi, ok, citado em muitas narrativas que nosso mensageiro, antes de ele tinha o costume de ir à mesquita de comer tâmaras em número ímpar. Por quê? Porque o dia da quebra de jejum é proibido fazer o jejum, o primeiro dia. Só pode fazer o jejum quem deve alguns dias, ou quem quer fazer os 6 dias depois do mês do Ramadã. Esse é um outro assunto que vai ser lá para os últimos episódios, o penúltimo, o último episódio, se Deus quiser, que Allah permita. Tem que quebrar o jejum, fazer o de jejum antes de ir rezar. Muitos muçulmanos, eles vão à mesquita sem fazer o de jejum. Você não pode ir à mesquita para fazer a oração da quebra de jejum, do Eid al-Fitr, o Eid da quebra de jejum, sem comer. Porque nós seguimos os ensinamentos de nosso mensageiro. E ele tinha costume de comer tâmaras em número ímpar. É o único momento que foi citado que o nosso mensageiro comeu o número ímpar. Não dá para generalizar. Então, a maioria dos sábios chegaram à conclusão, chegaram ao consenso que o único momento que foi citada essa questão do número ímpar foi na ocasião do Eid, da quebra de jejum, do dia, primeiro dia, no mês subsequente. Ok? E a última coisa antes de encerrar, há um outro dito sobre a questão da refeição. Aquela refeição antes de iniciar o jejum, ok? Ni'ma suhur al-mu'mini at-tamr. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele, disse: o melhor suhur, aquela refeição antes de iniciar o jejum, de madrugada, às 4h50, 4h56, antes da primeira oração, o melhor suhur, aquela pequena refeição, para o crente,
e com tâmaras, ok? Então é isso, seria a explicação sobre as tâmaras e também em algumas narrativas e também jurisprudência de sábios líderes religiosos que a tâmara é uma fruta que saiu do paraíso, igual outros itens como a pedra, uma pedra sagrada, não é Kaaba, ok? Al-Hajar al-Aswad, a pedra negra, um lugar que se chama Maqam Ibrahim, e também acredita-se que como se chama isso daí? O Nilo e o outro, como se chama outro rio? Eufrates, né? Eufrates também os dois são rios do paraíso. Acredita-se, ok? No próximo episódio vai ter surpresa. Muito obrigado, agradeço a presença de todos e até o próximo episódio. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os vizinhos, com os familiares, com os amigos, para que nós consigamos levar esse conhecimento para todo mundo, ok? Tchau, salam alaikum, até a próxima.